Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e turma de processo do trabalho. Aula 23, aula 23, vamos dar continuidade ao assunto recursos no processo do trabalho, certo? Hoje a gente vai, terminou a aula passada falando de princípios, né? A gente viu até recorribilidade, dialeticidade, discursividade, o princípio da petição simples do artigo 899 da CLT. E na aula de hoje a gente começa falando dos efeitos. Quais são os efeitos que os recursos podem provocar na dinâmica do processo, ou seja, no desenvolvimento do processo? Quais são os efeitos da interposição de um recurso no processo? O primeiro deles é o efeito devolutivo, né? O primeiro e mais importante, um dos mais importantes efeitos que o recurso pode ter é o efeito devolutivo. O que é que significa esse efeito? Bom, com base no efeito devolutivo, o recurso tem a capacidade de devolver a matéria, né, impugnada pelo autor ao tribunal, né, ou às instâncias superiores. Então, é um efeito devolutivo. Ele tem a capacidade de levar, né, de devolver ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada no recurso. Então, se de repente em recurso a parte está não concordando com o deferimento do pagamento das horas extras, ao recorrer ela vai devolver toda aquela matéria de apreciação das horas extras para o tribunal se manifestar. Então é esse o efeito devolutivo, né? Ela devolve tão somente aquela matéria, se a gente for observar o efeito devolutivo pura e simplesmente. Outro efeito que o recurso tem, ou quando da interposição do recurso que a gente vai ter, é o efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo, ele tem o condão de suspender, né, o andamento natural do processo até que o recurso seja julgado, até que o recurso seja apreciado. Então, ele vai suspender o andamento natural do processo até que o recurso seja apreciado. E o que é esse suspender, Tiago? Como assim suspender o andamento? Bom, gente, é o seguinte, né? A gente vai recorrer de uma sentença que terminou uma das fases do processo, certo? Então, após o trânsito em julgado dessa sentença, né, depois dessa sentença, a gente não tem o caminho do que mudar para outra fase. Se essa sentença já tem o valor de condenação, a fase a ser, né, mudado, a fase para a qual vai ser modificada é a fase de execução desse valor, ou seja, de busca de bens, bloqueio de bens materiais, de bens para o patrimônio, para pagar ali o valor da condenação. Então, quando você atribui o efeito suspensivo, essa sentença, ou o cumprimento dessa sentença, ele fica suspenso. Tá? Antes da reforma trabalhista, não havia possibilidade de aplicação de efeitos suspensivos dos recursos no processo trabalhista. Tá? Depois, então, com a reforma e com a modificação, inclusive, da lei que trata sobre recurso, a gente tem, sim, a possibilidade de aplicação desse efeito no processo do trabalho, inclusive de solicitação de efeito suspensivo para o recurso, detrimento ou se tratando de uma matéria, né, cuja a irreversibilidade seja previsível. Ou seja, o que é que significa isso? Quando, de repente, se aventa que o cumprimento daquela sentença pode se tornar irreversível, então a parte pode solicitar esse pedido diretamente ao tribunal quando da interposição do seu recurso, né, para que o processo tenha ali o efeito suspensivo, ou seja, o processo não avance, porque com o avançar daquele processo pode se tornar irreversível e, acaso tenha uma modificação de entendimento do tribunal em relação àquela sentença, já foi, não vai ter efeito mais nenhum, porque já se cumpriu a sentença, né? Não tinha efeito suspensivo, se cumpriu a sentença. Então, a parte pode pedir no recurso ao próprio magistrado e esse negando renovar o pedido ao tribunal, o pedido de efeito suspensivo, né? Vai paralisar o cumprimento da sentença, vai apreciar para a instância superior. Outro efeito que o recurso tem é o efeito translativo, ou também conhecido como efeito devolutivo em profundidade, né? Efeito translativo, o efeito devolutivo em profundidade. Quem disciplina isso? Artigo 1013 do CPC, e a súmula 393 do TST fala também sobre esse efeito devolutivo em profundidade, tá? Nada mais é do que o seguinte, gente, é quando o recurso ele devolve à instância superior
toda a matéria da demanda, ou seja aquela impugnada ou seja aquela também não impugnada, também não relatada em contestação, mas que seja de ordem pública, por exemplo. Né? Não foi aventada, mas em recurso, só pelo fato de recorrer, toda a matéria que está presente ali naquela demanda pode ser apreciada pelo tribunal. Então o tribunal pode, de repente, pegar uma matéria de ofício, da qual ele tem que se manifestar de ofício. Uma ilegitimidade de parte, por exemplo, uma prescrição, tá? Então o tribunal, quando o recurso vai ser devolvido, então vai por esse efeito translativo, vai se devolver a matéria impugnada e todo o contexto que trata de matéria de ordem pública presente no processo. A súmula 393 diz o seguinte, ainda para completar: o efeito translativo, né, ou devolutivo em profundidade, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial e da defesa, ou seja, a fundamentação, né, a fundamentação, não só a impugnação, mas a apreciação, tá? Não examinado, ainda que ele não tenha renovado em contra-razões, ou seja, ainda que a outra parte não tenha renovado esses fundamentos quando se manifestou sobre o recurso, tá? Ainda que ela não tenha renovado quando ela se manifestou sobre o recurso. A gente vai ter também o efeito substitutivo de matéria recursal. A gente vai ter também o efeito substitutivo. E que efeito é esse, gente? Bom, pelo efeito substitutivo, a decisão que o tribunal tomar, ou que os tribunais superiores tomarem, vai substituir a decisão impugnada naquilo que foi impugnado. Então, por exemplo, na questão das horas extras, se o magistrado indeferir o pagamento das horas extras, o que vai transitar em julgado? O indeferimento, o pagamento das horas extras. O autor nunca mais vai poder pedir. Mas se ele recorreu e o tribunal reformou a sentença nesse ponto, deferindo o pagamento das horas extras, o que é que vai transitar em julgado agora? Vai ser o deferimento, o pagamento das horas extras. Entendeu? Então, essa decisão, ela por efeito substitutivo, vai substituir ali a decisão da instância inferior, né? Servindo de base aí para a coisa julgada, né? A coisa julgada temporal. Né? Então você tem uma coisa julgada a partir da última decisão, né? Que vai se contar a coisa julgada, por quê? Porque vai substituir a sentença impugnada em matéria recursal. A gente tem também o efeito extensivo, tá? A gente vai ter também o efeito extensivo, tá? Esse efeito extensivo, ele tem aplicação com relação à limitação subjetiva da coisa julgada. Não entendi, Tiago. Vamos lá. Vamos supor que a sentença tenha condenado duas empresas de forma subsidiária, uma principal e uma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas. Tá? Condenou a empresa principal e condenou a empresa subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas. Tá ok? A subsidiária... Desculpe, a principal não recorreu, a subsidiária recorreu. A subsidiária recorreu alegando que não foi apreciada uma preliminar de contestação, ou desculpe, uma prejudicial de contestação dela, que tratava da prescrição bienal, ou seja, para a subsidiária, o autor da demanda, o empregado, já tinha mais de 2 anos da extinção do seu contrato de trabalho. Portanto, estaria prescrita a sua pretensão de ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Então, ele alegou como prejudicial, mas não foi apreciada na sentença. Ele então recorreu. Tá? Ele podia entrar com embargos, mas enfim, recorreu. E recorrendo ao tribunal, quando o tribunal reconheceu a prescrição, ele vai estender o efeito desse recurso para quem? Para a principal, que não recorreu. Para a principal, que não recorreu. Mas prescrito é prescrito para todo mundo. Certo? Então, é o efeito extensivo do recurso. Sempre vai se aplicar entre empresa principal e subsidiária? Não. Que às vezes a subsidiária está recorrendo tão somente para se desvencilhar daquela demanda, né? Alegando que não deve estar presente naquela demanda. Então, acaso ela requeira a exclusão da lide, a decisão não vai ser estendida para a principal, certo? A decisão só vale para ela como excluída da lide. Nem o depósito recursal que ela fizer, né, nem que ela pagar, vai aproveitar a outra parte. Se ela for excluída da lide, o depósito vai ser devolvido. A gente vai ter também o efeito regressivo, tá? A gente também vai ter o efeito regressivo dos recursos.
Tá? Por esse efeito, o magistrado ele pode se retratar numa decisão anterior. Tá? Por esse efeito, o magistrado, o tribunal, pode se retratar numa decisão anterior. Como assim, Tiago? A parte vai, entra com um recurso e o magistrado não recebe esse recurso por estar ciente de que foi fora do prazo. O magistrado, ó, foi fora do prazo, intempestivo e tal, acabou. Não recebe. A parte insatisfeita, achando que está correta, ou seja, que o recurso foi interposto dentro do prazo, ela vai entrar com um recurso dessa decisão que não recebeu. A gente vai estudar mais adiante que existe um recurso para destrancar outro que não foi recebido. O nome desse recurso é agravo de instrumento. Então, é nesse agravo de instrumento que o juiz pode exercer o efeito regressivo, ou seja, o agravo de instrumento, ele vai dar ao juiz a possibilidade de se retratar, de exercer o juízo de retratação. Então, diante do agravo do instrumento, o magistrado pode lá olhar de novo e dizer, eita caramba, estou errado, contei errado o prazo. E aí, o efeito atribuído a esse recurso seria regressivo, ou seja, ele vai se retratando, recebe o ordinário, dá vista a outra parte e manda subir o processo. Tá? Então, é o efeito regressivo do recurso que está presente geralmente nos agravos de instrumentos. São recursos feitos só para destrancar um recurso que não foi conhecido. Isso para a primeira, segunda e terceira instância. Tá? Para as 3 instâncias se vale esse efeito regressivo do agravo. Vistos os efeitos, agora vamos estudar os requisitos para a interposição dos recursos. Tá? É uma aulinha, na verdade, dividida em 2, né? Para a gente estudar os requisitos. Tá? A gente vai ver um pedaço dessa e um pedaço da outra, mas são de suma importância, porque a primeira coisa a ser apreciada quando da interposição do recurso são os requisitos. Então, cabe à parte, vocês que estão advogando, que vão advogar, elencar que vocês preenchem esses requisitos. Elencar que vocês preenchem um a um os requisitos para a admissibilidade do recurso. Tá, ok? Então, o primeiro deles, tá? São os requisitos, os primeiros, né, que a gente vai passar por eles, requisitos objetivos, tá? Ou também conhecidos como extrínsecos do recurso trabalhista. Requisitos objetivos, ou também conhecidos como extrínsecos dos recursos trabalhistas. Então, esses requisitos são os requisitos que estão estipulados em lei e que os recursos devem preencher, todos eles. Por isso que o nome são extrínsecos, ou seja, estão externados esses requisitos. Todos os recursos devem preencher esses requisitos. Tá? Requisitos extrínsecos, requisitos objetivos. Tá, ok? Então, ao apreciar, o magistrado vai olhar a lei, vai olhar a disposição legal sobre os requisitos daquele recurso e vai olhar o recurso para ver se ele preenche esses requisitos. Por isso que eles são chamados extrínsecos ou objetivos. Primeiro deles, recorribilidade do ato. Recorribilidade do ato, ou seja, o ato ele tem que ser recorrível, passível de recurso. O ato atacado pelo recurso ele tem que ser recorrível, passível de recurso. A gente já viu que as decisões interlocutórias, salvo as terminativas ou a súmula 214, não são, pelo menos imediatamente, passíveis de recurso. Então, a gente tem que procurar a sentença, certo? A sentença ou uma decisão interlocutória terminativa. Tá? Se não for desse jeito, é irrecorrível, não preenche o requisito da recorribilidade do ato. Tá? Despacho também de mero expediente, né? Eu sei que muitas vezes tem despachos aí proferidos pelos magistrados que acabam tolhendo direitos, mas infelizmente os despachos não são passíveis de recurso. Pode ser até de embargo de declaração, mas não de recurso para instâncias superiores, os despachos de mero expediente. Segundo recurso, ou segundo requisito, adequação, tá? Adequação, ou seja, o recurso ele tem que ser adequado, tá, para aquela matéria impugnada, tá? O recurso ele tem que ser adequado, né, cabível, né, no caso, para aquela decisão impugnada. Então, ele tem que ser cabível. A gente tem no processo do trabalho cada recurso para um determinado ato impugnado, né, de sorte que a interposição de um por outro a gente pode até considerar através da fungibilidade, mas não seria o correto. Seria a adequação, o recurso tem que ser o adequado. Então, se eu quiser, por exemplo, levar um recurso para a instância superior em fase de conhecimento, né? Eu quero levar a sentença, quero recorrer da sentença para a instância superior em fase de conhecimento, eu vou entrar com um recurso ordinário. Se eu entrar com embargo de declaração pedindo que o tribunal aprecie, eu estou escolhendo uma via inadequada.
né? Uma via recursal inadequada, de sorte que não vai ser preenchido o requisito da adequação. Outro requisito que a gente tem intrínseco também é a tempestividade, tá? Tempestividade é um requisito extrínseco ou objetivo dos recursos. Tempestividade, requisito extrínseco ou objetivo dos recursos. O que quer dizer isso, Tiago? A tempestividade? O prazo. Prazo. Os recursos têm prazo para serem interpostos, né? Afinal de contas, se não existisse lapso temporal, o processo não ia findar nunca, né? Então, os recursos na seara trabalhista também têm prazo para serem interpostos. E qual o prazo, Tiago? Bom, a dica. No processo do trabalho, a gente vai ver isso lá em recurso de espécie, a gente tem os seguintes recursos: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, recurso de embargos, agravo de instrumento. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Embargos nas instâncias superiores e só. Acho que sim. Tem um recurso extrínseco também. Enfim, são 6 ou 7 esses os recursos. Só esses. Prazo, 8 dias. Para todos, 8 dias. 8 dias são o prazo. O prazo para todos, 8 dias. Termo de tempestividade é isso que vocês devem frisar, tá? Foi recurso no processo de trabalho, 8 dias. Exceção, embargo de declaração, que sempre é uma exceção no mundo, né? Embargo de declaração que tem um prazo de 5 dias. Então, não foi embargo de declaração, prazo do recurso no processo de trabalho, 8 dias. Tá? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, recurso de embargo, recurso de distrito, o que for. 8 dias. Certo? Prazo aí para o recurso no processo do trabalho. Exceção, embargo de declaração, que vão ser 5 dias. Ainda sobre prazo, e agora quem gosta de anotar, é bom anotar isso aí, porque às vezes a pessoa se atrapalha. A Fazenda Pública, como eu já dito outrora em outras situações aí sobre vários pontos processuais, ela tem como uma de suas prerrogativas processuais ter o prazo em dobro para recorrer no processo do trabalho. Então, Fazenda Pública, leia-se a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações. União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações, elas têm o prazo em dobro para recorrer no processo do trabalho. Tá? É uma prerrogativa da Fazenda Pública. Tá? Uma prerrogativa processual da Fazenda Pública, ditada pela lei aí 659/80, enfim, acho que é essa mais ou menos, a 5584/70. Ela dá no processo trabalhista essa prerrogativa de ter prazos em dobro para a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública aí no processo do trabalho vai ter prazo em dobro para recorrer. Então, quando seria 8 vão ser 16 e quando seria 5 vão ser 10 dias, certo? Quando seriam 8 vão ser 16, quando seriam 5, 10 dias. Mas lembrem, esse prazo em dobro para recorrer que a Fazenda Pública tem é só para recorrer, viu? Porque se for para se manifestar sobre um recurso, ou como a gente chama, se for para contrarrazoar um recurso, o prazo é simples, tá? Se for para contrarrazoar um recurso, o prazo é simples, ou seja, o prazo não vai ser em dobro. Da Fazenda Pública, o prazo vai ser simples, certo? Então, se for para contrarrazoar, o prazo é simples. Então, se você tem uma ação em que tem um empregado público e a Fazenda Pública, União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações ali, de repente uma autarquia federal ou uma autarquia estadual, na Justiça do Trabalho, ele vai ter 8 dias para recorrer. Ele recorre dentro dos 8 dias. Quando manda para a Fazenda Pública se manifestar sobre esse recurso, que a gente chama de contrarrazoar, aí a Fazenda Pública vai ter quantos dias, Diago? 8 dias também, certo? 8 dias também, tá? Então não é em dobro para contrarrazoar. O prazo em dobro que a Fazenda Pública tem é só para recorrer, certo? Adotem isso aí, que às vezes eu vejo questões objetivas tratando sobre isso, certo? E eu vejo até pessoas se atrapalhando com isso na prática aí, tá? Da advocacia. Beleza? Então a gente para por aqui, certo? A gente parou aqui no requisito tempestividade. E aí a gente vai retomar a próxima aula falando do último requisito objetivo, que é
o preparo e depois entra para os requisitos subjetivos ou intrínsecos pertencentes a cada um que está recorrendo.